que história você separou? Cara, eu tenho... Posso contar duas muito Conta, rápidas? conta, vamos lá, no teu tempo. Porque elas mudaram minha vida de um jeito muito legal, assim. Uma foi quando... Foi em 2011, se eu não me engano. Quando comecei a enxergar o valor do DNA da marca, de proposta de valor, essa relação da estratégia. Eu comecei a empreender... Eu vim de família de empreendedores, né? Então, para mim, empreender foi uma coisa muito fluida, mas muito distante da execução de quem empreende na prática, né? Porque tá tudo pronto lá, você só vê o desafio do dia a dia. E aí eu lembro até hoje que eu assumi uma das empresas da família, comprei um livro chamado Manual de Negócios Sustentáveis do Roberto Esmeraldi, li e falei, pronto, eu tenho um manual, eu sei exatamente o que fazer. Criei um projeto chamado Fórum Cadeia Produtiva Sustentável, isso em 2011, bastante tempo já, nem se falava tanto disso. Fui para Brasília e falei, cara, eu vou juntar todo mundo que tem alguma relação com esse tema, vou colocar na mesa e a gente vai resolver o problema do Brasil que está relacionado à dinâmica de meio ambiente. Cheguei lá todo pomposo, comecei a ter muita conversa com frentes parlamentares, com a área ali do Congresso, muitas conversas mesmo, com ministérios e tal, e aí eu fui crescendo nessa lógica de, cara, tô voando. E aí eu lembro até hoje que eu cheguei num consultor do Ministério da Agropecuária. Você não era nascida ainda, eu acho, os agroboy. E ele olhou pra mim, eu contei a história todo pomposo. Ele falou, cara, muito legal. Mas e daí? Eu falei, como e daí? Ele pegou um papel, pegou uma caneta, eu vou te contar como o que você tá fazendo não vai resolver absolutamente nada. Enquanto eu tava xingando a mãe dele na cabeça, ele tava criando um fluxo da tomada de decisão exatamente do tipo... E depois que eu parei de xingar a mãe dele na cabeça e eu fui ver o que ele tava falando, ele falou, por isso que não vai dar certo. Porque quem precisa decidir, se você quer decidir alguma coisa, quem tem que decidir, você nunca vai acessar. O que você pode fazer é colocar todo mundo na mesa como todo mundo faz, tira a foto, sai bonito na fita e tudo continua como continua. E aí eu entendi o valor do Idaí. Então, sempre nos projetos que a gente faz até hoje, o nosso grande obstáculo é tirar o Idaí. Porque tudo pode acontecer. Quando você chega no Idaí, você não tem resposta. Tipo, se alguém fala, e daí que você está me oferecendo isso? Você fala, acabou o processo. Acabou o engajamento, acabou a interação. Então, hoje o nosso foco é tirar o Idaí da frente, né? E teve uma experiência que me... E essa eu falo rapidinho. De fato, me estimulou muito a criar a dinâmica, uma plataforma que eu tenho chamada Beleza Antirracista, que é exatamente para a gente falar dessa troca, de enxergar o antirracismo como vetor de competitividade, que foi numa grande empresa que a gente foi trabalhar aos poucos. Era um programa lindo. Depois a gente foi entendendo que o programa lindo era para solucionar um ruído, uma crise interna, causada por uma dinâmica de racismo. E a gente foi entendendo aos poucos que era uma lógica que estava muito numa relação de como a empresa entende o racismo como algo subjetivo e que algo não seria e nada aconteceria a partir disso, porque se é subjetivo, é subjetivo. E como toda a dinâmica de governança, toda a dinâmica das lideranças estavam tão distante desse universo que nada aconteceria. Seja por governança numa lógica jurídica, numa lógica onde simplesmente eu vou denunciar algo, seja como algo de fato, vamos resolver. Então, se cria programa e nada acontece de fato. E uma fala de um cara muito legal que a gente estava entrevistando lá, ele falou, cara, a gente não conhece o nosso público. E é uma dessas empresas gigantescas. A gente não conhece o nosso público. O que a gente conhece? A nossa vendedora. O que a nossa vendedora faz? Ela conhece o público, mas a nossa vendedora não acessa a gente. Então a gente perde muito... Estamos numa crise violenta porque a gente não sabe para quem vender. Então a gente cria comunicação para um eixo de mundo e a gente vende para um outro eixo de mundo. A nossa sorte é que a gente tem muita vendedora. Então se uma vende um produto, a gente já tem um faturamento gigantesco. E aí eu comecei a de fato enxergar que eu não dava para a gente falar na relação de diversidade de uma forma mais conceitual ou romântica dentro das dinâmicas de SG ou dentro das dinâmicas de cultura ou dentro das dinâmicas de RH. Precisava trabalhar diretamente com os tomadores de decisão. Mas para trabalhar com os tomadores de decisão, precisava mudar o eixo.
Não é você tem uma responsabilidade histórica social. É uma relação de você vai precisar... Você pode ganhar muito dinheiro com isso. Me escuta. Então, essa experiência para mim foi marcante e mudou toda a minha trajetória ali enquanto estrategista mesmo.